Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Jesus caminhava para Cafarnaum e ele observa que uma multidão vem seguindo ele e os seus discípulos. Jesus para, sobe no monte e ali ele profere a primeira pregação ao ar livre, que é o Sermão do Monte. E quando ele começa o Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Pronto, meus irmãos. Essas bem-aventuranças, elas têm um contexto espiritual muito forte. E nos momentos da tribulação, eu fiz questão que fosse lido, a gente pode recorrer a ela. Muitas pessoas não sabem, mas o contexto aí é todo espiritual. É quando você consegue ter a fé inabalada diante de todas as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. Deu para entender isso? Então vamos adiante. E Jesus faz a pregação, começando com as bem-aventuranças, vai falando, até que lá no final, Jesus faz um alerta. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. E quando Jesus fala isso, aquela multidão que já reconhece que aquelas palavras de Cristo eram em verdade, não era aquelas palavras dos sacerdotes, dos doutores da lei, aquelas palavras vacilantes, eram palavras firmes em verdade. As pessoas, quando ele fala isso, as pessoas ficam preocupadas, as pessoas ficam, depois de tudo que ele falou, aí um faz a pergunta a Jesus: como é que nós vamos identificar os falsos profetas? E aí Jesus diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo dos espinheiros e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Então, diante daquela apreensão daquele povo que ali estava, Jesus dá o caminho, porque ele não é o nosso guia e modelo. E esse Sermão do Monte resume todo o Evangelho de Cristo. Todo o Evangelho de Cristo está resumido
no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é tão importante que várias pessoas falam dele, comentam sobre ele, que próprio Gandhi fala sobre o Sermão do Monte. Ele, que era muçulmano, era indiano, não era católico, e ele diz que o Sermão do Monte, se perdesse todos os livros e permanecesse o Sermão do Monte, não tinha se perdido nada. Mais ou menos isso que ele diz. O sentido é esse, não exatamente na íntegra as palavras. Então vamos adiante. Então, meus irmãos, nós hoje passamos por uma série de atribulações no momento em que nós vivemos. As pessoas estão, em geral, procurando algum tipo de direcionamento, principalmente nas questões emocionais. E a todo instante aparece alguém, seja dentro das religiões ou fora dela, com um direcionamento. E são tantos os direcionamentos que a gente, em algum momento, a gente até se sente perdido. E a gente não sabe mais a quem seguir em alguns momentos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. É possível conhecer o coração de alguém? É possível? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, pessoal. Hoje é extremamente participante. Temos a nossa primeira resposta do dia. Não. E aí, quem acha que discorda? Quem discorda aí? Yasmin, que gosta de discordar, fala. Você discorda? Você acha que pode? Paulinha? Sim ou não, Paulinha? Acha difícil? Vamos lá. A nossa presidente que está aqui agora, ela arrumou um local legal para ficar. Pessoal, sinceramente, dê uma olhada para cá, ver se ela não está realmente. E aí, pessoal, quem concorda, quem discorda? Pode conhecer? Não pode conhecer? Bom, eu vou ficar com o ditado dos antigos. Os antigos diziam assim: quer conhecer uma pessoa, conviva. Os antigos não dizem assim? Por que as meninas novas aí, vamos lá, eu já estou velho, mas as meninas novas aqui, quando começa o namoro é tudo flores, não é? Hein? É ou não é? É, quando começa o namoro, é tudo flores. Aí quando casa, vocês não sabem ainda como casa. Aí eu vou dizer para vocês, não é flores. Aí eu vou dizer, é flores, mas tem espinho. E não tem esse negócio de querer arrancar espinho, não. Tem que aprender. Hã? Tem que aprender a conviver com as espetadas. Hein? Com espinho e tudo. A minha sogra dizia que quem comeu a carne rói o osso. Não é isso? Esse ditado é daqui, que a minha sogra dizia muito isso para mim. Não sei porque ela me dizia isso, mas ela me dizia. Então, a gente tem que conhecer. E os falsos profetas, eles em geral enganam aos falsos cristãos. Se você não segue o Cristo, você vai seguir um falso profeta. Não adianta a gente querer botar, lógico que a gente tem que levar em consideração os dramas individuais. Às vezes você chega tão desesperado dentro dessa ou aquela denominação religiosa que você se deixa enganar por alguém, ou até mesmo no seu dia a dia, em qualquer situação. Acontece isso. Porém, como eu disse antes, o falso cristão segue ao falso profeta. Ele não examina. E todos nós somos árvores e temos que ter preocupação com os frutos que nós oferecemos. Qual é a maior árvore e de melhor fruto que está entre nós? Qual é? Jesus Cristo. Eu corrigi, me permiti o direito de corrigir um pregador. Ele
disse que a maior árvore do melhor fruto que esteve entre nós. Não, não esteve. Está entre nós. Eu gosto de polêmica. Está entre nós. É Jesus Cristo. E a gente não tem aquela fábula, né? Aquela história dos 7 anões, como é que é? Branca de Neve e os 7 anões, oferece a ela uma maçã, não é a ela ou é a outra? É a ela, né? Pronto. É a bruxa que oferece? Pronto, a bruxa oferece aquela maçã, né? Ela olha aquela maçã, ela é linda e maravilhosa, não é isso? Mas ela conhecia aquela maçã? Olha, você está em casa, do nada uma pessoa bate na tua porta com uma maçã linda e maravilhosa, te oferece, tu vai comer? Mesmo porque tinha 7 anãos trabalhando para ela, não tinha necessidade dela estar com aquela fome todinha, porque ela não fazia nada. Ela passava o dia todinho em casa, se não batia um prego uma barra de sabão. Por que ela estava com aquela fome toda? Olho grande. Não estava nada, os pobres iam para aquela mina lá, vai trabalhar numa mina, para tu ver se é bom. Então, o que eu estou querendo dizer, eu estou brincando. Não, realmente ela trabalhava. Mas eu estou dizendo assim, se a gente olha uma árvore hoje, a gente sabe que árvore é. Eu não conheço árvore nenhuma. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. Mas, em geral, a gente não conhece uma árvore. Passado algum tempo, quando tem um fruto, que a gente pega o fruto, aí você sabe, essa aqui é uma mangueira, essa aqui, coqueiro não tem como, mas a gente sabe, mas coqueiro é. Mas as outras árvores, a gente, por exemplo, o limão, a gente confunde limão e laranja, né? Eu mesmo não sei. Mas aí depois que está o fruto lá, você identifica. Então, essa questão da identificação é com o tempo. A gente só identifica com o tempo. E o que acontece com alguns trabalhos e com algumas fórmulas mágicas? Ao longo do tempo, ele acaba. Ele acaba porque o fruto que está ali não é verdadeiro. E isso é para quê? É isso para todos nós. Se você quer edificar a sua casa, você tem que construir algo verdadeiro, para que não dê frutos. E esses frutos você vai oferecer para os seus filhos, para os seus vizinhos, para a sua comunidade. É assim que a gente vai melhorando as coisas. E nós, veja bem, esses profetas, a gente tem que trazer para o tempo de hoje. São os médiuns. Os médiuns são os profetas. E como é que um médium ele pode ser um cristão? Seguindo as diretrizes que tem para ele. Estudando, se dedicando. Não existe nenhum trabalho que seja feito sem dedicação e estudo. Tem um programa, né, que eu gosto muito, agora parece que botou de novo, que é o tal do Chaves, né? E o criador dele era o Bolanhos, alguma coisa Bolanhos, agora não fugiu o nome dele, na minha mente é meio assim mesmo. Mas enfim, perguntaram para ele como é que ele criou aqueles personagens aí. Ele disse que era 90% de transpiração e 10% de inspiração. E o médium não é muito diferente disso, porque ele já tem com ele a ferramenta. E essa ferramenta não se ganha aos médios. Esta ferramenta que ele recebe é dado por Deus para quê? Para ele ser o bonzinho, para ele ser famoso, para ele ser respeitado. Para respeitado nós temos que respeitar tudo e a todos, toda a criação, certo? Mas não é para ele ter destaque, é porque ele vai carregar uma cruz pesada. Então, Deus vai dar para ele ombros fortes. E a mediunidade, ela é isso. Eu estava vendo uma reportagem que, por acaso, esses fenômenos acontecem comigo na sexta-feira. Por acaso apareceu o João de Deus. E eu me interessei e fui ver. O João de Deus, quando ele começa, na verdade, em 70, a mediunidade dele é maravilhosa. E, na verdade, quando ele começa, eu pegar o nome dele aqui, talvez eu não ache agora. Qual foi o nome dele que eu falei? Sim, João Teixeira. Ele era conhecido como João Teixeira ou João de Abadiana. Ele não era João de Deus.
Está entendendo aí? Quando ele é entrevistado por Gasparetto, outra pessoa, totalmente humilde, falando de Chico Xavier e tudo, mas sabe o que ele diz ali? Que ele recebeu aquele dom ali e tudo, mas ele não tinha nenhum tipo de preocupação. Ele achava que não precisava das questões morais e tampouco doutrinárias. Será que foi coincidência o que aconteceu com ele? Não, não foi. Porque todo médium que ele não procura as questões morais e doutrinárias, a tendência é que ele fracasse. Porque se nós temos o norte, que são os 5 livros da codificação, se nós temos Jesus acima de tudo, que é o nosso guia e modelo, a gente tem que direcionar o nosso trabalho. Não, eu estou falando de médios que trabalham aquele que se denomina espírita, mas que na verdade não é espírita. É isso que eu estou falando. Deu para entender isso? Corretor 2 hoje está aqui. Não, vai adiante, pode tentar. Profeta é muito amplo e esse poder também se encaixar em outras. Também porque, na verdade, todos eles têm uma mediunidade. Olha, se você olhar Edir Macedo, alguém acha que Edir Macedo não tem mediunidade? Alguém acha aqui? Vamos lá, Paulinho. Alguém acha? Todos têm uma mediunidade, só que em graus diferentes. Agora eu estou falando direcionado a espíritas. Está dando para compreender isso? Por isso que a revelação nos foi dada, para que o nosso trabalho possa ser direcionado. E vamos adiante. Então, quando Cristo começa pelas bem-aventuranças, que é todo ele espiritual, tem uma questão importante para a gente ver aqui, que é, primeiro, Jesus vê a multidão que o segue. Segundo, aproveita para pregar, porque sempre Jesus procurava um momento oportuno para fazer a sua pregação. Terceiro, começa pelas bem-aventuranças, que é todo espiritual. Faz o alerta dos falsos profetas, observa a aflição na multidão, vem a pergunta, que eles perguntam como é que eles iam identificar, e aí Jesus dá a resposta. E essa resposta se remete ao começo, que essa resposta é justamente o que Jesus está dizendo, é o quê? Cuide do seu lado espiritual para que você não seja uma presa fácil aos falsos profetas. Deu para entender isso? Vamos de novo, eu achei que ficou até legal. Jesus vê a multidão que o segue. Aproveita, quando ele sobe no monte e faz a pregação. Começa pelas bem-aventuranças, que é toda ela o começo do resumo que se faz de todo o Evangelho, está ali. E ele começa pelas bem-aventuranças. Faz o alerta dos falsos profetas. Quando Jesus jogava uma pergunta, ele tinha a resposta e ele já sabia o que ele ia causar naquelas pessoas. Então ele causa uma aflição, entre aspas, que era justamente para provocar aquelas pessoas no bom sentido. Vem a pergunta, ele dá a resposta, e nessa resposta nós voltamos ao começo, que é, se você não quer ser presa na mão do falso profeta, cuide do seu lado espiritual, cuide das questões espirituais, isso é para tudo. E para você também não ser um falso cristão, siga o Cristo diante daquilo que ele te oferece, não daquilo que você acha que é o que ele oferece, porque muitas das pessoas e religiões confundem aquilo que Cristo deixou para nós e que está aqui até hoje. Está dando para entender isso, pessoal? Então vamos adiante. E nós somos, é uma questão muito simples, sintonia e afinidade.
muito dos enganos que cometemos está muito daquilo do que pensamos, das nossas vibrações. Aquilo que atrai, passa na mente, são as vibrações, é o que você atrai. Então, esses frutos que não são bons, são justamente as vibrações que não são boas, as atitudes que não são boas. Está dando para compreender isso? Então vamos adiante. Nós nos deixamos levar, muitas das vezes, pelaquilo que nós queremos ouvir. Você quer ouvir, vamos supor, você é ligado nas questões materiais. Então você quer ouvir algo material. Você gosta de fenômenos. Você quer ouvir alguma coisa falar sobre fenômenos. Então, você traz para si aquilo que você busca. E não se engane que esses lobos, eles percebem, eles fazem leitura. Eles têm mediunidade, não resta dúvida. Então ele faz a leitura. Então, essas respostas rápidas, essas coisas que de uma hora para outra mudam a sua vida, elas não são verdadeiras. Porque se você procurar os apóstolos, da forma como eles seguiam Cristo, o processo não foi de uma hora para outra. O aprendizado, ele é lento, é gradativo. Muitas das vezes, é a empolgação que faz a gente. Eu conheço pessoas que ela entra numa denominada religião hoje, a vida dela já mudou por completo. Ela entra num relacionamento hoje, a vida dela já mudou por completo. Ela não faz o filtro. Então tudo para ela é muito maravilhoso. E nós necessitamos fazer esse filtro. Nós necessitamos dar tempo para que esses frutos brotem. Para na hora que esse fruto se apresentar a você, você saber exatamente o que ele é. Está dando para compreender isso? Então vamos adiante. E tem uma partezinha aqui que eu vou ler aqui, que é muito importante. Essa luz não me trai aqui. Guardai-vos de alguém, vos... Desculpa. Lê aqui para mim, por favor. Até aí, vai. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob o meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se esfriará. Se esfriará. Esse é o grande ponto. Quando a gente começa a ver tanta coisa que acontece à nossa volta, que a gente desacredita, né? A gente tem como exemplo ali, Criança Esperança, né? Muita gente hoje não confia mais no Criança Esperança, né? E aí você deixa de confiar e você deixa de praticar a caridade. Porque existem outras coisas externas que fazem que você acabe não acreditando, mas vai adiante. Esfriará, vai. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Seduzir até os próprios escolhidos. Martin Luther King diz uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz assim, quando Deus constrói uma igreja, Satanás faz uma capela do lado. E isso é verdade. Isso é verdade. Porque vocês imaginem só, vamos dizer assim, né? Vamos usar esse termo aqui para ficar mais divertido a nossa conversa.
Satanás, ele é inteligente. Ele não quer ficar se preocupando de ficar pegando de um em um. Se tem um que conduz a 1000, ele pega esse um. Que aí ele fica mais fácil para ele levar o restante. Está entendendo? Mas fica calmo, gente, que ninguém vai. Tranquilo, relaxa. Não se preocupe com isso não. Então vamos adiante. Então, ele se preocupa com isso. E qual é a preocupação de quem está à frente pregando? É justamente não sair desse caminho que Cristo mostrou e nos mostra todo dia. Que foi o que aconteceu com João de Deus. E tem até uma teoria que eu levantei, e depois eu conto isso para você, porque não vem o caso agora. Então, esses são os pontos que a gente tem que observar. E nós também, nós influenciamos e somos influenciados. Ou aqui ninguém nunca se influenciou por nada. Por exemplo, você entra no mercado para comprar cebola. Aí você está passando aqui, tem uma promoção de não sei o quê. Aí você só foi para comprar cebola. Mas aí você olha uma determinada coisa, está tão legal aquilo ali que você compra. Não é assim? Nós nos influenciamos Mas isso é pra vida, né? Porque para a vida. a gente tem que se blindar, né? Usar o raciocínio.